Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Amém. Queridos, antes de você tomar assento, dê pelo menos um abraço em quem está mais perto de você e declare para essa pessoa que esse culto vai ser muito especial na vida dele ou na vida dela. Em nome de Jesus. Se você quiser continuar com a Bíblia aberta, eu te convido a continuar com as Escrituras ao alcance de sua mão aberta. Se você não trouxe, por alguma razão não tem, então acompanhe a leitura no telão. Mas nesta noite nós continuamos ministrando sobre a série que iniciamos no primeiro domingo deste mês de janeiro, intitulada de As Promessas de Deus São Geracionais. As promessas de Deus são geracionais, porque Deus é um Deus de pais, filhos e de filhos dos filhos. A Bíblia diz que Deus não só visita a iniquidade, a maldade, a transgressão, o pecado, a desobediência dos pais até a terceira e quarta geração dos seus, como também Deus usa de misericórdia para com aqueles que o amam até 1000 gerações. Então Deus é um Deus de gerações. E nós falamos no primeiro domingo deste mês sobre Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Nós falamos no segundo domingo sobre Isaque, o filho da herança, em quem se cumpre uma promessa que todos nós sabemos que foi uma intervenção sobrenatural, um grande milagre, porque Sara tinha 90 anos quando concebeu e o seu pai Abraão tinha 100 anos quando se tornou pai do filho da promessa. Muito bem, nós falamos que esse rapaz, o Isaque, ele se casou e ele gerou filhos. Ele gerou 2 filhos, Esaú e também Jacó. E eu quero falar hoje sobre Jacó, porque Esaú, apesar de ser o primogênito, apesar de ter direito à chamada bênção da primogenitura, a Bíblia diz que ele a desprezou e por isso a vendeu em um dia de fome, trocou por um guisado chamado Edom, vermelho, e a Bíblia diz que ele disse assim: do que me adianta se eu estou prestes a morrer, a bênção da primogenitura? E aí Jacó o fez jurar, dizendo: olha, eu abro mão da minha primogenitura por esse prato de lentilha e entrego para o meu irmão, e então eu estou vendendo o meu direito de ser o filho abençoado. E assim foi feito. Só que aquilo acarretou uma grande hostilidade da parte de Esaú para com Jacó, porque quando chegou o tempo de Isaque abençoar os seus filhos, a Bíblia diz então que Esaú, por ter sido enganado pela sua própria mãe e também pelo seu irmão Jacó, a Bíblia diz que ele ficou tão irado que ele jurou matar seu irmão Jacó.
e não restou a Jacó uma outra alternativa a não ser fugir de seu irmão. Por sugestão de sua mãe, então ele agora está se deslocando de Canaã e voltando para a região da Mesopotâmia, para a região de Padã Arã, da onde o seu avô, há muitos anos atrás, tinha vindo para Canaã. Então, hoje eu quero falar sobre Jacó e queria que você estivesse muito atento para a gente compartilhar algumas verdades aqui que eu considero importantes. A primeira coisa que eu quero assinalar com vocês é: Isaque, ao mandar Jacó à casa de Labão, sabe que o cumprimento das promessas de Deus perpassa a escolha do cônjuge, isto é, caminha lado a lado a esta escolha tão significativa, tão importante, tão decisiva, a escolha do cônjuge. Eu costumo dizer que depois da decisão da salvação, depois da decisão de você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, essa é a maior de todas as decisões. A segunda maior decisão é você escolher com quem você vai dormir. É você escolher com quem você vai viver. É você escolher com quem você vai se cobrir sobre a mesma cama. Essa é uma escolha que pode ser extremamente feliz ou pode ser uma grande catástrofe pessoal e familiar. Então, a Bíblia diz que Isaque, ele manda o filho, não só por causa da hostilidade que perceberam entre Esaú e Jacó e Esaú, mas também porque Isaque sabia que só das filhas de Labão, que era irmão da sua esposa, poderia vir uma mulher que seria também uma mulher que esperaria com todas as expectativas o cumprimento das promessas de Deus para a vida dela, para o seu marido e para a sua descendência. Porque se vocês prestarem atenção, volte comigo rapidamente no capítulo 26, no versículo 34, veja a escolha, em versículo 35, veja a escolha que Esaú, irmão de Jacó, fez. Gênesis 26, 34, 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Quando os filhos não obedecem os pais, quando os filhos não seguem a direção de seus pais, quando os filhos fazem decisões contrárias àquilo que os pais estão sugerindo, direcionando, geralmente essas associações, esses conjugamentos ou essas relações tendem a fazer os pais sofrerem. E a Bíblia diz que essa relação de Esaú com as filhas de Canaã, descendente dos heteus, a Bíblia diz que causou muita amargura a Isaque, o pai, e a Rebeca, a mãe. Então, filhos, você que ainda não casou, filha, você que ainda não casou, leve muito em consideração aquele time, aquele tino, sabe? Leve muito em consideração aquele feeling, aquele sentimento que o pai ou a mãe tem em relação a essa pessoa que você está namorando. Se essa mãe, se esse pai disser assim, olha, esse rapaz, eu não me engano, filha, cuidado, mas eu acho que não é. Filho, olha, essa moça ela é muito bonita de fato, mas olha, meu coração está fechado para ela. Abra o zoinho, fique esperto, porque senão você vai estar procurando sarna para se coçar, como dizia meu pai quando era vivo. Quem está me entendendo? Então é muito importante os pais obedecerem, ou os filhos obedecerem a seus pais também, quanto à questão da escolha do cônjuge. Ah, mas quem vai morar com ela sou eu. Ah, mas quem vai morar com ele sou eu. Então, é por conta própria e risco, viu? Depois não fique chorando para papai e mamãe, não é? Você pode evitar um mal. Obedeça o papai e a mamãe, porque eles têm um feeling
uma capacidade de percepção, de discernimento que você ainda não tem. Muito bem. Mas a Bíblia diz que Isaac manda seu filho Jacó, dizendo, olha, vá para Padan-Aram. Lá você vai encontrar Labão, filho de Betuel. Labão é irmão de sua mãe, hoje ele é casado, tem filhas, e dentre as suas filhas você vai escolher uma, e esta também vai compartilhar com você das mesmas expectativas de ser herdeira da promessa do Deus de Abraão e do Deus de seu pai. Quem está entendendo até aqui? Então diga para o seu irmão e olha assim, se associe com pessoas que tenham as mesmas expectativas, que aguardam pelas mesmas promessas, que creem no mesmo Deus, porque senão você vai estar exposto a danos e prejuízos. E eu te digo, sem necessidade. E aí, Bárbara? Tá forte o negócio hoje, não tá não? Uma pena que eu não vou poder pregar muito, porque eu tenho que sair daqui e fazer uma ceia lá em Olinda ainda. Mas hoje eu queria pegar com força, mas tenho que sair daqui um pouquinho. Tudo isso é porque eu amo vocês e quero que vocês deem certo na vida, não é isso? Sim ou não? É importante prestar atenção nessas coisas. Esse é o ano da aceleração, esse é o ano da bênção de Deus, amém, queridos? Mas a palavra também vai ser sempre muito forte, sempre foi, mas vai ser talvez mais forte ainda nesses últimos dias por aqui. Muito bem. Eu queria convidar você para a gente ler. Venha comigo. Vamos ler o texto do capítulo 28 ainda. Capítulo 28. Versículo 13 a seguir. Veja, irmãos, só voltando aqui no capítulo 28, versículo 6. A Bíblia diz que Esaú, ele viu quando o pai falou assim, Jacó, filho, eu esperei 40 anos, eu obedeci a Abraão, seu avô, também não me casei com nenhuma das filhas de Canaã, e eu também gostaria muito que você não se casasse com nenhuma delas, elas não são filhas da promessa, vá para Padan-Aram. A Bíblia diz que Esaú já era casado, as mulheres dele eram amargura de espírito para pai e mãe, e sabe o que ele fez? Olha aí, versículos 6 e 7. E a Bíblia diz que ele viu que Jacó obedeceu aos pais. Versículo 9. Então ele foi e tomou uma das descendentes de Abraão por parte de Ismael com Agar, de Abraão com Agar, e ele tomou uma das filhas de Ismael, de alguma maneira para dizer, olha pai, eu também quero, assim, me associar à promessa, depois de ter feito já tudo errado. Então eu costumo dizer que é melhor evitar o mal do que remediá-lo, porque todas as vezes que você tenta remediar, sempre já sofreu danos e prejuízos. Quem está me entendendo até aqui? Então vamos ler, do versículo 13 a seguir. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu vou ler numa outra versão que diz, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, ou eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Muito bem. A segunda questão que eu quero conversar com vocês esta noite é, em uma das muitas estações difíceis pelas quais Jacó passaria nos próximos 20 anos,
Deus o surpreende e lhe reafirma a promessa feita a seus pais, ou aos seus pais, assegurando-lhe que ele e sua descendência possuiriam a terra prometida, a terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel. Bom, o que foi que aconteceu com Jacó? Jacó temia ser assassinado pelo irmão. Rebeca mesmo disse: eu perderia 2 filhos no mesmo dia. Eu perderia o que seria assassinado e também não teria condição de ter mais como filho que o outro que assassinou. E aí, conjuntamente com Isaac, o esposo, enviaram Jacó para Padan-Aram. E a Bíblia diz, no versículo 6 e 7, que Jacó se submeteu, obedeceu e foi embora. Se despediu dos pais e foi embora. Muito bem. A Bíblia diz que entre Berseba, aquele poço aonde Isaac cavou, e ali ele fez um concerto, ali ele se concertou com o rei dos filisteus daquela região, e a Bíblia diz então que entre Berseba e Arã, cansado depois de um dia de sol escaldante, Jacó dormiu em algum lugar naquela região. A Bíblia não diz qual foi o lugar precisamente. O certo é que a Bíblia diz que ele pega uma das pedras ali daquele lugar, daquele deserto, daquele espaço, e muito cansado ele se deita, e aquela pedra serve para ele como um travesseiro. E assim que ele se deita, ele muito cansado, cai no sono e ele tem um sonho. E ele vê uma escada cuja extremidade, uma extremidade está lá no céu e a outra aqui na terra. E ele vê anjos subindo e descendo por esta escada. No sonho ele está tendo esta visão. E nesta visão então ele vê o Senhor. E o Senhor está perto dele, próximo à escada. E o Senhor então fala para ele: olha, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu avô, teu pai Isaac, e a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Ou seja, a mesma promessa que Deus fez a Abraão, Deus fez a Isaac, Deus está reafirmando e repetindo para Jacó a mesma promessa. Irmãos, o que é que a gente pode aprender? Que quantos de nós aqui não somos testemunhas de quantas situações difíceis nós vivenciamos já no nosso passado, alguns talvez estejam vivenciando agora, e quantas vezes em momentos de perca, de danos, de prejuízo, de enfermidades, decepções, frustrações, e até mesmo de retirada como a de Jacó, você está como um fugitivo, você está despatriado, distante da sua família, distante dos seus, mas em algum momento Deus te surpreende. Em algum momento Deus vem ao teu encontro e fala com você. Usa alguém. Você lê um texto da Bíblia e parece que aquele texto faz todo sentido para você. Parece que seus olhos ficam maiores, parece que você vê a letra melhor. Deus está falando com você. Outra vez você vai dormir, tem um sonho, você sabe que foi Deus que falou com você. Quantos de nós já passou por esse tipo de experiência? Deus vindo ao nosso encontro, reafirmando promessas, dando aquele consolo: eu estou contigo, eu te abençoarei, não temas. Foi o que o Senhor fez com Jacó, mesmo Jacó naquela condição. Mas lembre-se, Deus está no controle da vida de Jacó, e Deus vai julgar os pecados de Jacó, Deus vai tratar o caráter de Jacó. Vocês conhecem a história. Mas Deus reafirma suas promessas, porque Jacó está na linhagem da herança. Quem está me entendendo, queridos? Agora, eu quero falar sobre a terceira coisa. E o texto lido, capítulo 28, versículo 15 ao 17. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei,
até cumprir eu aquilo que te hei referido, ou te hei falado. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E, temendo, disse: quão temível é este lugar, o lugar da presença. Não importa se é no deserto, não importa se é num dia de chuva, não importa se é num dia de desgraça, mas se a presença de Deus estiver conosco, esse dia é especial. É a casa de Deus, disse ele, a porta dos céus. Louvado seja o Senhor, amém, querido? A terceira coisa que eu quero falar com vocês, baseado nesse texto, é: em um lugar insuspeito, inimaginável. Quem diria que Deus apareceria ali naquele deserto? Jacó estava empreitando uma grande fuga. Entre Berseba, o poço do juramento, lá em Gênesis 26, 32 e 33, e Harã, Deus encoraja Jacó ante os desafios e perigos que ele enfrentaria na sua jornada. Irmãos, eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu, de deixar o pai bem jovenzinho, a mãe bem jovenzinho, deixar os irmãos bem jovenzinho, deixar os amigos bem jovenzinho para um lugar distante, como foi o meu caso. Lá do Pará vim morar aqui. Nunca mais voltei a morar por lá. Ia visitar esporadicamente. Sabe, quantas vezes te bate a sensação de sozinhez, de solidão, de abandono? Parece que a distância fica maior, a saudade parece que fica implacável. Jacó começava a sentir essas coisas. Mas é nesse momento que, através daquele sonho, Deus diz a ele: olha, eu estou contigo, Jacó. Você é filho da promessa. Eu vou tratar o seu caráter. Eu vou curar você das falhas de caráter. Mas em ti eu cumprirei todas as minhas promessas. Louvado seja Deus. E Deus se apresenta tão forte, tão poderoso, que ele acorda com pavor. O sonho, Luciano, foi tão real para ele, que ele disse: quão temível é este lugar. Deus está aqui, eu não sabia. E ali, ele vai erguer um memorial, ele vai erguer uma coluna com pedras, vai inclusive pegar aquela pedra, e ela vai fazer parte de uma coluna que ele vai erguer. Ele levanta ali um memorial para o Senhor, para dizer: neste lugar, eu tive um dos encontros mais poderosos da minha vida com o Senhor. Depois de quase 40 anos, Jacó vai voltar àquele mesmo lugar. Aquele lugar chamava a região de Luz. Ele vai dar o nome de Betel. Betel é casa de Deus, porque ele viu que ali estava Deus naquele lugar. E depois de quase 40 anos, ele vai voltar àquele lugar posteriormente, e ali ele vai erguer, não mais só um memorial, mas um altar ao Senhor. Vamos ler o texto, venha comigo, Gênesis 28, 18 ao 22. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Antes se chamava Luz aquela região. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai um dia, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aquela experiência foi tão impactante, foi tão forte, que Jacó disse: se Deus for comigo, e se revelar o mesmo Deus que foi com Abraão, meu avô, com meu pai Isaque, se ele se revelar tão forte, poderoso e fiel a mim,
Ele também será o meu Deus. Vocês vão perceber que até então Jacó não tinha erguido nenhum altar. Até então Jacó não tinha tido nenhuma experiência com Deus. A Bíblia não relata isso. Mas agora é ele Deus. E ele vai ter que conhecer o Deus de Abraão. Ele vai ter que conhecer o Deus do pai dele. E ele está dizendo, se Deus for comigo, eu faço de Deus também a minha escolha. Eu faço de Deus a minha única opção. Quem está me entendendo, queridos? E ele chega ao ponto de dizer assim, se Deus, se Yahvé Jireh, como foi com Abraão, lá em Moriá, no capítulo 22 de Gênesis, quando pediu Isaque, meu pai, como sacrifício, mas ali proveu um outro cordeiro, eu darei a ele o controle da minha vida financeira, e tudo que ele fizer chegar às minhas mãos, eu darei a ele o dízimo. Olha que decisão linda. Esses caras não tinham nenhum mandamento falando assim, olha, dizime, traga a casa do Senhor. Mas eles têm tanta experiência com Deus, experiência de redenção, e só dizima quem tem consciência de redenção. Quem sabe que foi compro, e foi compro por um alto preço. E tudo que fizer será minimamente algo, sabe, insignificante. Porque foi compro por um alto preço, o preço do sangue do Filho de Deus. Amém, queridos? Então, a quarta coisa que eu quero, então, baseado nesse texto, compartilhar com vocês é, diante da experiência que Jacó tivera com Deus, em um dos momentos mais dramáticos da sua vida, ele ergue uma coluna, um memorial, para ilustrar a transformação que aquele encontro com Deus trouxera à sua existência. Ou seja, Jacó estava só ali naquele lugar, possivelmente no deserto, na vizinhança, talvez próxima à cidade de Luz. E aí, a única coisa que ele tem, que testifica daquela experiência, é a pedra que ele usou como travesseiro. Ele levanta aquela pedra como coluna e diz o que nós acabamos de ler. Se Deus for comigo, se Deus me prover, se Deus me fizer voltar à casa de meu pai um dia, eu darei a ele a direção, o controle da minha vida, das minhas finanças, tudo meu será dele. Uma entrega total. Quem está entendendo, queridos? Porque uma das áreas mais difíceis de Deus converter crente é o bolso do crente. É a capacidade do crente ser generoso. O cara às vezes vem para a igreja, está desempregado, está na pindaíba, sofrendo. Eu já tive experiência de gente que veio aqui para a igreja, fazia anos que não tinha carteira assinada. Aí a gente aqui orava, jejuava, a pessoa vinha, começou a trabalhar. Carteira assinada, falou com a maior alegria quando conseguiu. Daqui a um pouco a pessoa desapareceu, sempre dentro da igreja. E aí quando a pessoa começa a ser abençoada, Andresa, parece que ela sempre foi abençoada. Não lembra de quando estava na situação difícil, que Deus levantou pessoas para orar, para abençoar, para acolher, para orientar. Às vezes usou gente da igreja para dar dinheiro, para pagar a passagem lá, fazer a entrevista. Eu já cansei, eu falo por mim, eu já cansei de ajudar a gente aqui, assim. E outros irmãos já fizeram isso aqui muitas vezes. Dar dinheiro para o indivíduo ir lá fazer aquela semana de treinamento. Na primeira semana, com a maior gratidão, depois desaparece da igreja. Aí passa 6 meses, 1 ano, aí quando fica desempregado, aí volta com a cara mais limpa. Pois é, pastor, a coisa está difícil, eu fui desimpedido e tal. E a gente abençoando de novo, lavando os pés do indivíduo de novo. Aí consegue de novo, daqui a pouco desaparece de novo. Jacó faz diferente. Vocês vão ver o que Jacó faz. Ele faz de Deus o Senhor da vida dele de fato. Ele vai ser fiel na entrega dos seus recursos ao Senhor. Tem consciência. Viveu
quase 2 milênios antes de Cristo fazer a expiação, mas já tinha consciência de redenção. Queridos, para concluir, vamos ler o texto de Gênesis 35, versículo 1 ao versículo 7. Hoje eu estou sendo assim bem, não estou nem fazendo muitas conexões, né? Porque eu estou apressado, estou preocupado em chegar em Olinda a tempo de fazer a ceia. Me perdoe por isso. Minha esposa não está muito bem e por isso que ela não foi para lá, ou ela ia pregar aqui, eu que ia pregar lá. Mas, enfim. O quinto ponto. Gênesis 35, do 1 ao 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Essa experiência que ele está tendo com Deus aqui, Deus falando com ele, é uma experiência já há aproximadamente entre 30 a 40 anos daquela experiência que ele teve do sonho na região da cidade de Luz, que ele colocou o nome de Betel. Olha o que Deus está dizendo. Disse Deus a Jacó: tantos anos se passaram. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Jacó agora era um homem muito rico, muito próspero, tinha 12 filhos. No Oriente é assim, irmãos. Por isso que os árabes, que são também muçulmanos, que abraçaram a fé islâmica, o homem mais prestigiado, o homem tido como mais poderoso é aquele que gera mais filhos. Por isso que os muçulmanos, eles são permitidos terem até 4 mulheres, se puderem dar a mesma vida que ele dá a primeira, ele tem que dar a segunda, a terceira e a quarta. Se ele puder manter da mesma maneira, ele pode ter até 4, porque o propósito é gerar quanto mais filhos puderem. Então, Jacó está voltando com uma família grande. Jacó agora é um homem rico e ele tem 12 filhos. 12 filhos e fora Diná, que era a única filha mulher. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora. Ele está fazendo um concerto com aquela família. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, as imagens de esculturas, os patuás, aquilo que liga vocês a alguma entidade, aquilo que lembra algum voto de vocês com algum ídolo. Purificai-vos e mudai as vossas vestes, vestes de santidade. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que eles pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amém, queridos? Em quinto lugar, eu quero falar para vocês, Betel, que significa casa de Deus, será para Jacó apenas memorável. Não será para Jacó, melhor dizendo, apenas memorável, lugar de encontro inesquecível. Sobretudo será a oportunidade de construir um altar e fazer um concerto familiar, ligando sua descendência com o Deus de seus pais. Renovação de aliança, pois ele tinha em vista as promessas de Deus para a sua posteridade. Quem está me entendendo, querido? O que Jacó está fazendo? Jacó trouxe a sua família lá de Padã Arã. O Deus de Labão não era o mesmo Deus de Abraão e Isaque.
Não era o mesmo Deus de Jacó que lhe aparecera através daquele sonho fenomenal. Então, as filhas de Labão, Lia e Raquel, assim também como as suas qual o termo que eu usaria? Assim como as suas empregadas, mas não seria o melhor termo. Essa gente tinha uma outra tradição religiosa. Enquanto Jacó esteve lá junto a Labão, ele não tinha nem tempo de estar muito em casa. Ficava mais, era só nos campos, cuidando de ovelhas, libertando ovelhas de lobos, de ursos, de leões. Mas agora ele está voltando para Betel, para Canaã, para próximo do pai. E Deus diz assim, olha, vai para a região de Luz, aonde é Betel, aonde eu te apareci, quando você estava angustiado, fugindo da presença do seu irmão, que queria te matar. Vai lá, ergue um altar, você fez um memorial muito legal, ali você vai sempre se lembrar que eu apareci a ti, mas eu quero ali um altar. Mas antes disso, Jacó, faça um concerto familiar. Chama suas mulheres, chama seus filhos, abandone os deuses, abandone as crendices, abandone toda forma estranha de culto, porque eu sou o Deus também da sua família. Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz que Salomão começou o reinado dele. Quando a gente começa a ler da história de Salomão, você fica entusiasmado, feliz, alegre. Você nunca quer chegar na parte que ele peca contra Deus. Ele começa o templo, ele termina o templo, ele convoca uma reunião solene, pública, espiritual, ele celebra a ceia, os sacerdotes sacrificam. A Bíblia diz que o Senhor aparece a ele em sonho e diz assim, Salomão, o que você me pediu, eu vou te dar. E ele não pediu mulheres, ele não pediu ouro, não pediu prata, não pediu diamantes, não pediu riquezas, fama, poder. Ele pediu assim, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa governar o teu povo, as ovelhas de Israel. O Senhor disse assim, Salomão, porque você não pediu bens, mas você pediu como um pastor que se importa com a vida das pessoas, eu vou te dar sabedoria, não haverá antes de você, nem depois de você, alguém tão sábio como você, mas te darei mais também. Te darei riqueza, poder, fama, te darei tudo que um homem sempre quis ter. Quem está me entendendo, querido? Só que a Bíblia diz que Salomão se meteu a se casar, a fazer aliança com mulheres estrangeiras. Cada mulher que ele casava, uma egípcia, uma moabita, uma midianita, uma ismaelita, ela vinha morar em Israel, mas trazia os seus deuses, suas tradições, e exigia que lá fosse edificado um templo ao seu Deus. E a Bíblia diz que as mulheres de Salomão o convenceram de adorar os seus deuses. Leia o livro de Eclesiastes para você ver como é que é o final da vida de Salomão. Ele lamentando, porque não foi firme até o final com Deus. Então, queridos, principalmente os jovens aqui hoje à noite, você é filho da aliança, você é filho das promessas de Deus. Se você quiser levar adiante o teu chamado na presença de Deus, se você quiser ser um sucesso diante de Deus e dos homens, escolha certo com quem você vai casar. Porque se você fizer a escolha errada, essa pessoa pode tirar não só da promessa, não só da igreja, melhor dizendo, mas também das promessas de Deus. Quem está me entendendo? Presta atenção nisso, você que ainda é solteiro, ou solteira, ou reservado, ou reservada. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus disse, Jacó, conserte, faça um concerto com a sua família, com os seus filhos, com as suas esposas. E aí, elas e os filhos deram ao pai, ao esposo, todas as imagens de escultura, todos os ídolos, todos os deuses.
E ali Jacó deixou em Siquém, deixou para trás, deixou para um passado distante. E ele e a família foram a Betel. E ali edificou um altar para o Senhor. Diga para o seu irmão assim: o sim para Deus é o não para os ídolos, é o não para o pecado, é o não para todas as alianças estranhas ao propósito de Deus para a sua vida. Quem entendeu, pelo amor de Deus? O sim para Deus é não para o pecado, é não para as alianças espúrias. Não, mas Deus sabe. Não, mas... Irmãos, não cocheie entre dois caminhos, né? Decida pelo Senhor. Faça como Jacó. Ele faz uma convenção interna, convida as esposas, os filhos, e diz: olha, o Deus que me apareceu quando eu fugia de seu tio, do cunhado de vocês, minhas mulheres, que estava disposto a me matar, eu estava jurado de morte. Mas eu honrei meus pais, eu os obedeci, eu vim para cá, escolhi uma mulher que estivesse também nas expectativas da promessa. Mas vocês tinham uma tradição, vocês tinham uma outra religiosidade, uma outra orientação, mas agora que eu estou chegando nos termos da terra prometida, que será minha e de vocês, porque Deus prometeu, agora é do meu jeito. Quando eu estava na casa de Labão, eu não queria fazer confusão, eu não queria ser radical, mas agora vocês precisam tomar uma decisão. Querem continuar comigo? Tem que ser debaixo da aliança. Quem está entendendo, queridos? Eles entregam os deuses, eles entregam todas aquelas coisas estranhas, e dali eles vão a Betel fazer juntos um altar para o Senhor. O que acompanha quem tem promessas de Deus sobre a sua vida? A sensibilidade de fazer altares para o Senhor. A disposição de erguer altar para se render ao Senhor. Todas as vezes que você sai da sua casa e vem aqui para uma reunião como essa, você está erguendo um altar para o teu Deus. Você está dizendo: Deus, eu creio nas tuas promessas. Deus, eu não me apartarei da aliança que o Senhor tem comigo. Deus, cada culto é um altar onde eu renovo minhas forças, minhas expectativas, e eu ficarei perseverando até se cumprir as promessas do Senhor na minha vida. Amém? Glória a Deus. Convido você a se colocar de pé, por gentileza. Convido você nesta noite a fechar os seus olhos. Você precisa processar o que Deus tem falado com você ultimamente. O que Deus tem falado é aquilo que, apesar de nós, mas é o diferencial na vida da gente. Ele é um Deus de promessas e Ele cumpre aquilo que Ele promete fazer. Ele faz o que diz que fará. Como Ele fez a Abraão, a Isaac, como Ele fez a Jacó, como o Senhor fez na vida dos filhos de Jacó, os patriarcas, até chegar na pessoa de Jesus, Ele continua a fazer na vida da sua igreja.
São 2 milênios em que Jesus veio e inaugurou um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo de promessas. E a igreja de 2000 anos para cá tem andado debaixo das promessas de Deus. E a maior de todas que nós aguardamos ansiosamente se concretizará no dia que o Senhor nos dirá: vinde, filhos benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Servo bom, serva boa, foste fiéis no pouco, sobre o muito eu os colocarei, entrai no gozo do vosso Senhor. Esse dia também chegará. E você precisa, assim como Abraão, Isaac, assim como Jacó, você precisa também decidir e escolher o caminho da obediência. Não importa se ele é mais apertado, mais difícil, mais árduo, mas se você obedecer, se você inclinar o seu coração para o Senhor, a obediência se tornará na tua vida a mãe de todas as bênçãos para você. A maldição, o insucesso, a desgraça, a miséria, são filhos bastardos da desobediência deliberada. Tem pessoas que têm todas as condições de serem um sucesso, mas não o são, porque lá atrás escolheram a desobediência. Nesta noite eu convido você para um concerto com o Senhor. Eu sei que assim como você, eu também, eu quero as promessas de Deus se cumprindo na minha vida e na minha família. Oh, como eu anseio as promessas do Eterno se realizando na minha vida. Mas há algumas condições, dentre elas a obediência deliberada, dentre elas fazer do Senhor o seu único Deus. Jogue fora os ídolos, jogue fora as crendices, jogue fora os patuás, jogue fora as lembranças do pecado. Aborte, abra mão, se divorcie daquilo que é mal, porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. Ele nos convida nesta noite a abrirmos mão das vestes pecaminosas, da imoralidade, da mentira, do pecado, da blasfêmia, da ingratidão, da murmuração, da desonra, para vestirmos vestes de santidade ao Senhor. Você nesta noite é convidado para um concerto com o Senhor, para um redirecionamento, para um reposicionamento diante do Senhor. Ele que te assistiu nos dias das tuas angústias, Ele que te socorreu nos dias das dificuldades. Ele te chama nesta noite a erguer altares para Ele. Será que há gente aqui que quer erguer altares para o Senhor? Será que Deus pode encontrar alguém aqui que quer erguer altares para Ele?
Erguer altar é se debruçar sobre a palavra, é lê-la, é meditar nela, é ter tempo de oração. Sabe, queridos, é mortificar as obras mortas da carne através do jejum, é buscar o Senhor com perseverança, é vir para a igreja, é abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor. Hoje é noite de concerto. Ele te convida. Venha a Betel. Erga altares. Eu que te socorri nos dias da angústia, da aflição, da dor, da decepção, da frustração. Eu que fechei cova para você. Eu que levei para longe aqueles que te prometeram te matar, ceifar a tua vida. Sou eu que falo contigo esta noite, diz o Senhor. E o convite dele é para conserto, é para realinhamento, reaproximação. Oh! Aleluia! O Senhor quer curar a sua vida nesta noite. Se você nesta noite sabe que precisa consertar o seu altar diante dele, você que sabe que precisa renovar a sua aliança diante dele, você que sabe que precisa entregar sua vida a Jesus, você que sabe que precisa se reconciliar com ele, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Venha no nome de Jesus. É tempo de conserto, é tempo de aliança. As promessas estão maduras para se cumprirem, mas quem é detentor de promessas precisa se comportar como herdeiro de promessas. Sai do seu lugar. Você que quer se realinhar com o Senhor, consertar o seu altar, renovar a sua aliança, se reconciliar. Você que nesta noite quer entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Queridos, não havendo quem nesta noite sinta ou saiba que precisa de uma decisão da maneira como Deus convocou você, nós agradecemos. Então, queridos, nós vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar as famílias, os lares que nesta noite vão entregar ao Senhor as primícias, os dízimos e as ofertas. Talvez você que vinha tendo resistência, dificuldade de ser fiel nos dízimos. O primeiro dizimista que a gente encontra na Bíblia foi Abraão. Ele ainda era chamado de Abrão, pai exaltado, quando foi dizimista. Isaac foi um dizimista. Herdeiros de promessas são dizimistas. Você vai ver Jacó. Eu não sei se vocês já leram a história de Jacó na casa de Labão, é porque não dava tempo. Mas a Bíblia diz que Labão era avarento, ganancioso, enrolão. Ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Mas a Bíblia diz que quando Jacó saiu da presença de Labão, Deus honrou tanto Jacó porque ele tinha um coração leal e fiel. A Bíblia diz que Jacó saiu de lá mais rico que Labão e todos os seus filhos. E não foi por desonestidade, não foi por esperteza,
não foi por enganação, foi porque ele foi fiel ao Senhor. Se lembram quando Isaac obedece a Deus, mesmo na fome, ele não vai ao Egito, e naquele ano a Bíblia diz que tudo que ele semeou, ele colheu 100 por 1. Sabe por quê? Ele foi fiel também ao Senhor. Então eu quero orar com vocês. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade, por esse privilégio de poder semear no solo mais promissor que existe abaixo do céu, que é a tua obra, Senhor, que é esta causa que existe porque o Senhor tem o propósito eterno de fazer da igreja o reino da salvação, para sacerdotes e sacerdotisas, homens e mulheres de Deus transformados pelo poder do Evangelho. Senhor, abençoe as famílias, abençoe os lares, prospera a tua igreja, prospere, ó Deus, cada dizimista, cada primiciador, cada ofertante da tua casa. Senhor, nós consagramos a ti o fruto das nossas mãos que o Senhor nos abençoou para que pudéssemos tê-lo. E assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.